11 entidades do setor de infraestrutura e construção lançaram o Pacto Brasil pela Infraestrutura. Essa iniciativa propõe metas concretas, governança e ações coordenadas para enfrentar o atraso do setor e recolocar o país em uma trajetória de crescimento. Para a gente destrinchar esse Pacto Brasil pela Infraestrutura, eu converso agora com Carlos Eduardo Lima, vice-presidente de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor. Prazer estar com vocês e com os ouvintes da CNN Money. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Carlos, eu queria começar tentando entender exatamente os ditames desse pacto e, evidentemente, também os desafios que o setor enfrenta, tanto do ponto de vista conjuntural, quanto também do ponto de vista regulatório. Perfeito. Está aqui o pacto, saindo hoje do forno, em primeira mão. O pacto, eu poderia classificar esse estudo, esse documento, Vitor, como sendo um alerta propositivo. O alerta porque ele se baseia num detalhado estudo, que é o raio-x da infraestrutura, elaborado pelo Sindicato Nacional da Construção Civil, o Sinicom, que é parceiro aqui no lançamento do pacto, e consegue nos mostrar toda uma evolução dos principais indicadores que norteiam a infraestrutura brasileira. E projeta para o ano de 2030 e 2045 as metas que devem ser atingidas para recolocar o Brasil numa rota de desenvolvimento próximo aos países desenvolvidos. A gente teve décadas aí, eu diria, de baixíssimo investimento na infraestrutura. Se a gente pegar o ano, por exemplo, de 2024, o ano passado, nós tivemos entre público e privado 2,22% do PIB de investimento na infraestrutura. A meta nossa é chegar até 4% de investimento. Só para manter a manutenção da infraestrutura existente hoje, nós precisamos de 2,27% do PIB de investimento anual. Então, sequer a manutenção da infraestrutura existente nós estamos conseguindo com os investimentos. E é importante dizermos também que essa expressão pacto, no lançamento aí do estudo e do programa que está sendo feito hoje, ela nasce de uma compreensão que já existe a percepção, e acho que em todos os setores da sociedade, eu falo iniciativa privada, legislativo, executivo e até judiciário, da importância de se investir na infraestrutura, quer seja pelos resultados econômicos, quer seja para o atendimento às necessidades básicas aí da sociedade. Porém, essa compreensão não se traduz ou não está se traduzindo em medidas concretas. Então, o Pacto pela Infraestrutura, além de fazer esse diagnóstico, dar uma fotografia do presente e qual seria as metas do futuro, ele traz uma série de proposições concretas que envolve desde a gestão dos recursos públicos até das medidas que têm que ser tomadas, e aí nas três esferas. Não adianta só a União, só o Estado, ou só o município, ou só a iniciativa privada. Não tem bala de prata, né? Eu acho que é um pacto exatamente entre todos esses atores para que a infraestrutura se torne uma pauta prioritária no país. Pois é, né, Carlos? É exatamente por essa dificuldade, esse nível de restrição e essa necessidade de uma vinculação de recursos públicos e também investimentos privados, aqui se faz a necessário esse debate, até porque a gente sabe do nível de discrecionalidade do orçamento público, né, ele é muito baixo e promete ficar mais baixo ainda no ano que vem, por exemplo, na consolidação do orçamento do ano que vem. É evidente que o orçamento, por exemplo, para o próprio Ministério da Infraestrutura, ele tem alguma destinação, a investimentos em infraestrutura, por mais óbvio possível. Agora, pensando exatamente nesse nível de engessamento, de vinculação, uma parcela muito pequena de recursos livres no orçamento para a realização de investimentos, queria entender exatamente qual que é o papel, então, de estados, municípios e principalmente do setor privado nessa construção. Eu acho que o que nós temos visto aí, na realidade, esse aperto fiscal, né, que o Brasil vem vivendo, e aí eu não falo só da União, vários estados e municípios também,
tem reduzido muito a capacidade do investimento público. Para você ter uma ideia, hoje, vamos falar do Orçamento Geral da União, deve estar reservado em torno de 60 bi, 55 a 60 bilhões do ano passado e esse ano, para investimentos. São recursos que estão passíveis o tempo todo de contingenciamento. Qualquer contingenciamento que o governo precise, ele reduz investimento, porque o custeio não pode ser mexido. E de igual valor do Orçamento Geral da União, existem as emendas parlamentares. Agora, elas se equipararam, emendas parlamentares à capacidade de investimento pelo Orçamento Geral da União. É um protagonismo, claro, do Legislativo, mas o que a gente vê, Vitor, é, por exemplo, que as emendas parlamentares, que são necessárias, são úteis, mas elas têm todo um caráter muito paroquial. Elas não se destinam a projetos estruturantes. Então, eu acho que nesse pacto a gente toca muito nesse assunto, né, de realmente dar um caráter de relação custo-benefício também para as emendas parlamentares e uma melhor gestão dos recursos públicos. Aí entra com força a necessidade de uma reforma administrativa. Está faltando aí no país, ela começa a caminhar no Congresso, mas eu acho que a gente vai melhorar as condições de investimento na medida em que a gente enfrente o que está acontecendo em termos de custeio. Eu acho que a iniciativa privada vem ocupando um papel muito expressivo no desenvolvimento da infraestrutura. Para você ter uma ideia, nos investimentos feitos, no total de investimentos feitos em 2024, 77% foram feitos por recursos privados. Só o restante é que foi complementado por recursos públicos, e eu acho que essa matriz se repete agora em 2025. Então, há de se criar as melhores condições aí para o investimento privado, mas também dá um caráter de melhor gestão e aplicabilidade para os recursos públicos, porque nem toda obra é passível de ser resolvida através de investimentos com a iniciativa privada. Quando a gente trata da infraestrutura nesse pacto, não se fala apenas da infraestrutura logística, que é muito importante, portos, aeroportos, rodovias, a parte hídrica, mas também da infraestrutura social, que tem igual valor, né? E aí eu falo da água, falo do esgoto, das relações com saúde, educação, segurança, iluminação pública, mobilidade urbana. Todos esses aspectos da infraestrutura têm que caminhar juntos e eles são tratados aí no pacto com igual valor, né? A gente vê toda a necessidade dos projetos de infraestrutura, e aí eu me apego à reportagem que me antecedeu, tem que estar, hoje em dia, ou já há um certo tempo, totalmente adaptados para essas mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos. Isso agrega valor, isso custa mais, tem que revisar projetos. Não dá para uma capital como São Paulo, repetindo o que você disse agora há pouco, passar o que a gente passou ontem. Eu estou em São Paulo, estou daqui, porque a gente já tinha que ter condições de enfrentamento melhor através da infraestrutura desses eventos climáticos extremos. Não, realmente um absurdo, né, Carlos? Quando você falava exatamente sobre essa participação do setor privado, Carlos, eu queria entender exatamente o funding do setor. A gente acompanhou aquela discussão toda acerca, por exemplo, da taxação das debêntures incentivadas, né, que acabou caducando lá no Congresso Nacional. Discute-se muito também essa reformulação, ou pelo menos uma retomada em alguns ditames daquilo que era o BNDES nos primeiros governos do PT, né? Passou por uma modificação bastante significativa durante a gestão Bolsonaro. Eu queria entender exatamente essa correlação e também o papel do Banco de Fomento, da importância exatamente para a consolidação e pelo menos de uma recuperação do setor de infraestrutura. Realmente, aí, quando se trata de participação privada em projetos, principalmente leilões de concessões, parceria público-privada, o funding, o financiamento é fator essencial. Começa pela modelagem dos projetos, Vitor. Eu acho que passamos uma fase de grandes projetos de saneamento, grandes projetos de concessão na área rodoviária, que ficaram reservados por um conjunto menor de grandes concessionárias pelo valor que ele obrigava, né, de investimento, de financiamento. O governo percebe isso, o próprio BNDES percebe, o PPI, que é o Programa de Parceria e Investimento, já tem uma direção virada agora para projetos de menor porte.
Aí você entra, além da maior competitividade, porque aparecem mais empresas, melhores condições de financiamento. E vem ocupando lugar expressivo nesse funding o mercado de capitais. Né? A gente tem as debêntures incentivadas, que facilitam aí, né, a isenção maior para o investidor pessoa física e, muito importante, as debêntures de infraestrutura, cujas vantagens vão para o investidor pessoa jurídica, puxando os fundos de investimento e ocupando um papel bastante expressivo, ainda insuficiente. A gente vê dificuldades até no próprio BNDES, quando empresas de menor porte ou de médio porte procuram financiamento. Existem algumas, não chego a dizer restrições, mas obrigações que tem ali, por exemplo, carta de fiança. Os bancos se recusam muito a dar essa carta de fiança que o BNDES exige por conta dos limites, né, dos índices da Basileia, que isso acaba influindo nos bancos, e tem um custo alto essa carta, mas a gente tem tratado com o BNDES, ele ocupou um papel mais recentemente nesse governo Lula de estruturador de projetos, mas agora recomeça com uma certa força também a voltar na parte do financiamento, tanto quanto a Caixa, por exemplo, né, a Caixa Econômica Federal, ela tem o FEP, né, que é um programa também de financiamento aí na parte de PPPs, principalmente iluminação pública e agora entrando em resíduos sólidos. Então, assim, há condições de melhorar essa financiabilidade. É preciso que a gente tenha estabilidade e segurança jurídica para isso, né? Não dá para a gente fazer um vai e vem de leis ou de interpretação de leis, porque isso impacta no mercado. E a gente vai trabalhando, né, para que essa financiabilidade possa, além de estar mais flexível, mais acessível, chegar a um conjunto maior de empresas aí da iniciativa privada. A gente conversou com Carlos Eduardo Lima, vice-presidente de infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Carlos, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Estou sempre à disposição, foi um prazer, Vitor. Nós também. Abração.